Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa quinta aula de noções de eletricidade e eletrônica. Então, o que nós aprendemos na última aula? Nós vimos a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm também. Vimos elementos do circuito, no caso vimos o gerador, que transforma uma modalidade qualquer de energia em energia elétrica. Vimos o receptor, que é um dispositivo elétrico capaz de transformar energia elétrica em outra modalidade qualquer de energia. Vimos dispositivo de manobra, que são elementos que servem para acionar ou desligar um circuito elétrico, que nós vimos no caso são chaves, interruptores, na última aula. Nós vimos também dispositivos de proteção, e que os mais comuns são fusíveis e disjuntores. E vimos também as fontes de energia que podem ser primárias ou secundárias. Na aula passada, a gente viu exemplos de cada uma delas. E no caso das fontes primárias, nós temos o exemplo de água, vento, radiação solar. E na fonte secundária, nós temos como exemplo o petróleo. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através da associação de resistores. Então, podemos associar resistores em série, paralelo e mista. Aqui nós temos a associação em série, que é quando dois ou mais resistores constituem série quando estão ligados, de forma que a mesma corrente percorra cada um deles. Conforme essa figura aqui, certo? Que nós temos três resistores, resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Eles estão associados em série. Então, nesse tipo de associação, nós temos que a intensidade da corrente que percorre o resistor é igual à intensidade da corrente que percorre cada resistor associado, conforme esta equação que podemos observar aqui. Podemos dizer também que a DDP, que é a diferença de potencial entre os terminais, é a soma das DDP entre os terminais de cada resistor associado, conforme esta equação. E podemos dizer também que na associação em série, a sua resistência é igual à soma das resistências de cada um dos resistores associados, conforme esta equação. E aqui nós temos a associação em paralelo, que é quando dois ou mais resistores constituem uma associação em paralelo quando estão ligados de modo que a DDP entre os terminais é a mesma, conforme temos aqui na ilustração da imagem, dos resistores 1, 2 e 3. Então, no tipo de associação em paralelo, nós podemos dizer que a intensidade da corrente que percorre o resistor equivalente é igual à soma das intensidades das correntes que percorrem cada um dos resistores associados, conforme a equação que podemos observar aqui. Podemos dizer também que a diferença de potencial entre os terminais do resistor equivalente é igual a DDP entre os terminais de cada um dos resistores associados, conforme a equação que podemos observar aqui. E podemos dizer também que o inverso da resistência do resistor equivalente é a soma dos inversos das resistências dos resistores associados, certo? Conforme a equação que eu também estou mostrando aqui. Então, para N resistores iguais associados em paralelo, podemos utilizar a equação que está mencionada aqui na tela. E o R vai ser igual ao resistor sobre N. E para uma associação de dois resistores em paralelo, pode-se utilizar a equação. No caso aqui, teremos uma multiplicação entre os dois resistores e uma soma desses resistores, certo? E aqui nós temos os circuitos elétricos, que é a ligação entre elementos elétricos, como interruptores, fontes de energia, resistores.
de forma a criar um caminho fechado que vai se caracterizar como um circuito elétrico. Então, tais circuitos elétricos seguem leis específicas, conhecidas como, por exemplo, leis de Kirchhoff. E aqui nós temos a primeira lei de Kirchhoff, que é a soma das correntes que chega a um nó do circuito é igual à soma das correntes que saem do nó. Certo? Aqui são as correntes que entram, que saem, e os resistores R1 e R2. E aqui nós temos a segunda lei de Kirchhoff, que é o somatório das quedas de tensão em um caminho fechado é igual a zero. Então, na figura, nós temos que a soma dos produtos das correntes pelas resistências em cada malha do circuito é igual à tensão aplicada a esta malha. E nós temos também a potência e energia elétrica, onde a potência é a relação entre o trabalho realizado e o tempo gasto para realizá-lo. Então, matematicamente falando, a energia pode ser expressa pelo produto da potência pelo tempo. A unidade é Joule, que pode ser representado por esse J aqui, existindo subunidades como watt-hora e quilowatt-hora. E aqui nós temos a lei de Joule. A energia potencial elétrica, W, dissipada num resistor por efeito Joule, é diretamente proporcional à resistência do resistor, tempo de duração da corrente, quadrado da intensidade da corrente. Então, as equações também podem ser utilizadas para o cálculo da energia. Que equações são essas? São essas daqui que podemos observar. E aqui eu tenho uma figura que mostra a aplicação do efeito Joule, certo? Então, deduzindo as equações que seguem, em termos de potência elétrica temos essas equações aqui, equação 1, 2, 3 e 4, certo? São fórmulas matemáticas que podemos utilizar nestes casos. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que diferencie a associação em série de paralelo e explique as leis de Kirchhoff. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que existe associação de resistores, em que pode ser em paralelo, série ou até mesmo em mista. E vimos circuitos elétricos também. Aqui temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.